Capítulo 16. Os iníquos consideram a verdade dura. Os filhos de Lei casam-se com as filhas de Ismael. Aliarona guia-lhes o curso no deserto. Mensagens do Senhor são escritas na Aliarona de tempos em tempos. Ismael morre. Sua família murmura por causa das aflições. Aproximadamente 600 a 592 a.C. E aconteceu que, após ter eu, Nefe, acabado de falar a meus irmãos, eis que eles me disseram: Tu nos tens declarado coisas duras, mais do que somos capazes de suportar. E aconteceu que eu lhes disse que sabia haver falado coisas duras contra os iníquos, de acordo com a verdade, e justifiquei os justos e testifiquei que eles seriam exaltados no último dia. E os culpados consideram, portanto, a verdade dura, porque penetra-lhes até o âmago. E agora, meus irmãos, se fosseis justos e estivesseis dispostos a ouvir a verdade e a segui-la, a fim de andar retamente diante de Deus, não iríeis murmurar por causa da verdade e afirmar: Tu dizes coisas duras contra nós. E aconteceu que eu, Nefe, com toda a diligência, exortei meus irmãos a guardarem os mandamentos do Senhor. E aconteceu que eles se humilharam diante do Senhor, de modo que me alegrei e tive grande esperança de que viessem a seguir os caminhos da retidão. Ora, todas essas coisas foram ditas e feitas enquanto meu pai vivia numa tenda no vale que ele chamara Lemuel. E aconteceu que eu, Nefe, tomei para esposa uma das filhas de Ismael, e meus irmãos também tomaram para esposas as filhas de Ismael, e Zorã também tomou para esposa a filha mais velha de Ismael. E assim cumpriu meu pai todos os mandamentos que o Senhor lhe dera. E eu, Nefe, também fui extremamente abençoado pelo Senhor. E aconteceu que durante a noite, a voz do Senhor falou a meu pai e ordenou-lhe que, no dia seguinte, prosseguisse viagem pelo deserto. E aconteceu que meu pai se levantou pela manhã e, saindo à porta da tenda, notou com grande espanto que havia no chão uma esfera esmeradamente trabalhada, e era feita de latão puro. E no seu interior havia 2 agulhas, e uma delas indicava-nos o caminho a seguir no deserto. E aconteceu que reunimos todas as coisas que deveríamos levar para o deserto e todo o restante das provisões que o Senhor nos dera, e juntamos sementes de toda a espécie a fim de levarmos para o deserto. E aconteceu que tomamos nossas tendas e partimos para o deserto, atravessando o rio Lamã. E aconteceu que viajamos pelo espaço de 4 dias, na direção aproximada sul-sudeste, e novamente armamos nossas tendas e demos ao lugar o nome de Sazer. E aconteceu que tomamos nossos arcos e nossas flechas e saímos pelo deserto à procura de caça para nossas famílias. E depois de havermos obtido a caça, voltamos outra vez para junto de nossas famílias no deserto, no lugar chamado Sazer. E saímos novamente pelo deserto, seguindo na mesma direção, mantendo-nos nas partes mais férteis do deserto, que acompanhavam os limites próximos ao Mar Vermelho. E aconteceu que viajamos pelo espaço de muitos dias, caçando pelo caminho com nossos arcos e nossas flechas, nossas pedras e nossas fundas. E seguimos a direção indicada pela esfera que nos levou aos lugares mais férteis do deserto. E depois de havermos viajado pelo espaço de muitos dias, armamos nossas tendas por algum tempo, a fim de novamente descansar e obter alimento para nossas famílias. E aconteceu que quando eu, Nefe, saí para caçar, eis que quebrei meu arco, que era feito de aço puro. E tendo quebrado meu arco, eis que meus irmãos se zangaram comigo por causa da perda de meu arco, porque não conseguimos alimento. E aconteceu que voltamos sem alimento para junto de nossas famílias. E estando todos eles bastante fatigados por causa da viagem, sofreram muito com a falta de alimento. E aconteceu que Lamã e Lemuel e os filhos de Ismael começaram a murmurar muito por causa de seus sofrimentos e aflições no deserto. E meu pai também começou a murmurar contra o Senhor seu Deus. Sim, e estavam todos extremamente aflitos, a ponto de murmurarem contra o Senhor. Ora, aconteceu que eu, Nefe, fiquei aflito, juntamente com meus irmãos, pela perda de meu arco. E tendo os seus arcos perdido a elasticidade, as coisas tornaram-se muito difíceis, sim, tanto que não podíamos conseguir alimento.
E aconteceu que eu, Nefe, falei muito a meus irmãos, porque tornaram a endurecer o coração, a ponto de queixarem-se do Senhor seu Deus. E aconteceu que eu, Nefe, fiz um arco de madeira, e de uma vara reta fiz uma flecha. Portanto, me armei de um arco e flecha, uma funda e pedras. E perguntei a meu pai: aonde deverei ir para obter alimento? E aconteceu que ele perguntou ao Senhor, porque eles se haviam humilhado por causa das minhas palavras, porque eu lhes dissera muitas coisas com toda a energia de minha alma. E aconteceu que meu pai ouviu a voz do Senhor, e ele foi realmente repreendido por ter murmurado contra o Senhor, de tal forma que mergulhou em profundo pesar. E aconteceu que a voz do Senhor lhe disse: olha a esfera e vê as coisas que estão escritas. E aconteceu que quando meu pai viu as coisas que estavam escritas na esfera, temeu e tremeu muito, e também meus irmãos e os filhos de Ismael e nossas mulheres. E aconteceu que eu, Nefe, vi os ponteiros que estavam na esfera, e eles moviam-se conforme a fé e a diligência e a atenção que lhes dávamos. E havia também sobre eles uma escrita nova que era simples de ser lida e dava-nos entendimento sobre os caminhos do Senhor. E era escrita e mudada de tempos em tempos, de acordo com nossa fé e a atenção que lhe dávamos. E assim, vemos que por meio de pequenos recursos pode o Senhor realizar grandes coisas. E aconteceu que eu, Nefe, me dirigia ao cume da montanha, de acordo com as direções dadas na esfera. E aconteceu que matei animais selvagens, e desse modo obtive alimento para nossas famílias. E aconteceu que voltei para nossas tendas, levando os animais que havia matado. E então, quando viram que eu havia obtido alimento, grande foi sua alegria. E aconteceu que se humilharam perante o Senhor e renderam-lhe graças. E aconteceu que reiniciamos nossa viagem, tomando aproximadamente o mesmo rumo do princípio. E depois de havermos viajado pelo espaço de muitos dias, armamos novamente nossas tendas, a fim de pararmos por algum tempo. E aconteceu que Ismael morreu e foi enterrado no lugar chamado Naom. E aconteceu que as filhas de Ismael choraram muito a perda de seu pai e suas aflições no deserto. E murmuraram contra meu pai por havê-las tirado da terra de Jerusalém, dizendo: nosso pai está morto. Sim, e temos vagado muito pelo deserto, e temos sofrido muitas aflições, fome, sede e cansaço. E depois de todos estes sofrimentos, vamos certamente perecer de fome no deserto. E assim murmuravam contra meu pai e também contra mim, e desejavam voltar para Jerusalém. E Lamã disse a Lemuel e também aos filhos de Ismael: matemos nosso pai e também nosso irmão Nefe, que se arvorou em nosso chefe e mestre, apesar de sermos seus irmãos mais velhos. Agora, diz que o Senhor conversou com ele e também que anjos o instruíram. Eis, porém, que sabemos que ele mente para nós. E conta-nos essas coisas, e faz muitas coisas com astúcia, a fim de enganar-nos, pensando que talvez consiga levar-nos para algum estranho deserto. E depois de levar-nos, pensa fazer-se rei e governar-nos, fazendo conosco o que lhe aprouver. E desta maneira, meu irmão Lamã incitava à ira. E aconteceu que o Senhor estava conosco. Sim, a voz do Senhor disse-lhes muitas palavras, repreendendo-os muito. E depois de haverem sido repreendidos pela voz do Senhor, abrandaram a sua ira e arrependeram-se de seus pecados, de modo que o Senhor tornou a abençoar-nos com alimento para que não morrêssemos.